Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar hoje a trabalhar com as ligações químicas, não é? Primeiramente com a ligação iônica, depois a ligação metálica e ligação covalente, não é? São as três ligações interatômicas que vão estar presentes dentro dos compostos que nós vamos estudar, tá bom? Essas ligações químicas, quando realizadas por elementos, esses elementos buscam, ao realizá-las, adquirir estabilidade. Tá ok? O objetivo de se formar ligação é exatamente esse, tá bom? Para que a gente possa prever o comportamento desses elementos ao se combinarem com outros elementos, nós podemos nos basear na regrinha do octeto, não é? Que é uma regra simples e que vai dar um suporte legal para a gente. O que ela diz? Quando um elemento químico, não é, interage com o outro a fim de realizar as suas ligações, independentemente de qual tipo seja, não é, ele vai tender, ok, a adquirir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Isso quer dizer que eu vou ou ganhar, ou perder, ou compartilhar elétrons a fim de ficar com o mesmo número de elétrons de valência que um gás nobre apresenta. Ou seja, não é? 8 elétrons, exceto o hélio, que é um gás nobre, no qual eu só encontro 2 prótons e 2 elétrons, portanto. Mas a regra do octeto ela diz exatamente isso, tá bom? Independentemente do tipo de ligação que eu vou realizar, a minha tendência é exatamente essa. Quando nós analisamos aqui os gases nobres, né, em termos de distribuição eletrônica, o hélio ele tem 2 elétrons na primeira camada, o neônio tem 2 na primeira e 8 na segunda, o argônio tem 2 na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira. Então, do neônio em diante até o radônio, eu percebo que todos têm 8 elétrons na última camada. E nós sabemos que os gases nobres recebem, né, essa classificação porque o termo nobreza indica que eles não têm afinidade por outros elementos, ou seja, eles não se combinam, ok? Eles não vão realizar compostos importantes para a gente. Existem alguns gases nobres, xenônio, por exemplo, não é, que pode formar alguns compostos com outros elementos químicos, mas isso é uma raridade dentro, não é, do nosso cenário. Então, a regra do octeto ela vai dar um suporte legal para a gente. E aí, não é? Quando nós formos analisar a ligação iônica, ok? A regra do octeto ela vai se aplicar muito bem desde que eu esteja trabalhando com os elementos do extremo da tabela. Tanto os elementos representativos da família 1A e 2A, quanto os elementos representativos ali na família 4A, 5A, 6A e 7A. Tá bom? Então ela vai se aplicar muito bem a esses elementos da parte A. Claro que existem exceções, como toda regra, tá? A maioria dos elementos não obedece à regra do octeto, quando nós levamos em consideração a totalidade. Existem outras regras também, mas são regras, né, que não vão fazer parte do nosso estudo. Então, o que seria a ligação iônica para a gente? Como o próprio nome já diz, é uma ligação entre íons, tá? Ou seja, é uma interação eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, nós vamos ter um íon positivo atraindo o íon negativo, não é? Cargas de sinais contrários, elas vão se atrair mutuamente, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o cátion, que é o íon positivo, tá bom? E esse íon, ele é produzido a partir de um elemento químico que tem tendência em perder elétrons com facilidade. Ou seja, são elementos, não é, que apresentam baixa energia de ionização e baixa afinidade por elétrons. Então, esses cátions que nós vamos estudar, né, no geral, eles vão ser derivados de metais, tá bom? E nós vamos ter aqui o ânion, que é o íon negativo, gerado pelo ganho de elétrons, e, portanto, esse ânion ele vai ser produzido por elementos que têm uma afinidade eletrônica considerável, ou seja, são átomos que tendem a ganhar elétrons, não é? E, portanto, se eu tenho tendência em ganhá-los e não em perdê-los, a minha energia de ionização ela é alta. Então, no geral, nos compostos mais simples dentro da ligação iônica, nós vamos ter um cátion metálico e um ânion ametálico.
não conceituem uma ligação iônica como uma ligação entre metal e ametal. Isso está errado. A ligação iônica é uma interação entre cátion e entre ânion. Beleza? Aí tá certinho. No geral, os cátions vêm de metais. E no geral, os ânions vêm de ametais. Tá? E aí, quando essas espécies elas são produzidas, a interação eletrostática entre elas é o que caracteriza a ligação iônica que nós aqui estamos começando a trabalhar. Então, vamos trabalhar com aqui o exemplo mais clássico de todos, que é o NaCl, né? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, ok? E aí vamos analisar primeiro a interação entre esses elementos. O sódio, né? Que é o metal, está na família 1A, no terceiro período, e o cloro, que é um halogênio, é um ametal, está lá na família 7A, também no terceiro período. Isso quer dizer que os dois têm 3 camadas, né? Sendo que o sódio, estando na primeira camada, tem um único elétron de valência, estando na primeira família, perdão, e o cloro, estando na família 7A, tem 7 elétrons de valência. Então, vamos aqui analisar primeiramente o sódio. Ele tem 11 prótons e 11 elétrons quando é um elemento neutro. E aí, baseando-se na regra do octeto, o sódio ele vai estar entre dois gases nobres. Eu tenho o neônio, que o antecede, com 10 prótons e 10 elétrons, ok? E eu tenho o argônio, que o sucede, com 18 prótons e 18 elétrons, portanto. Então, eu percebo que o sódio está entre dois gases nobres. Né? Se a minha tendência, né, ao realizar as ligações, é adquirir o mesmo número de elétrons que os gases nobres, na prática, né, batendo o olho ali, o que seria mais fácil para o sódio? Perder um elétron, né, e ficar com 10, ou ganhar 7 e ficar com 18. E aí eu tenho que levar em consideração as propriedades periódicas que o sódio apresenta. Ele é um metal com uma carga nuclear efetiva baixa e com um raio relativamente alto no seu período. Ou seja, ele não vai conseguir ganhar 7 elétrons de forma alguma, mas perder um é possível. Então o sódio aqui ele vai, né, com maior facilidade perder um elétron do que ganhar 7, ok? E aí, ao analisar o cloro, eu também vou fazer a mesma brincadeira. Ele está entre dois gases nobres, né? O número atômico 17, são 17 prótons e 17 elétrons. Então ele está entre o neônio que tem 10 e o argônio que tem 18. E aí a mesma ideia, é mais fácil ganhar 1 e ficar com 18 do que perder o 7 e ficar com 10. Para eu arrancar 7 elétrons do cloro, eu preciso realizar 7 energias de ionização sucessivas, o que demandaria uma energia monstruosamente alta. Não é? E, portanto, isso não vai estar disponível na natureza, não faz sentido. Mas o cloro é um elemento com uma carga nuclear efetiva considerável, não é? E no seu período, tirando o gás nobre argônio, é o elemento de menor raio, ou seja, ele já tem uma afinidade eletrônica elevadíssima, não é? Então a tendência dele é de ganhar um elétron. Então, quando o Na e o Cl interagem, o cloro tem tendência em ganhar elétrons e o sódio tem tendência em perder. Então, o que nós vamos observar a partir da interação entre eles é exatamente o que a gente vê aqui na figurinha. O Na, que é o sódio, não é? Ele vai transferir aqui um dos seus, né, elétrons para o cloro, nesse caso o elétron de valência. Então, um elétron do Na vai ser transferido para o Cl, fazendo com que, conforme vocês estão analisando aqui, da distribuição eletrônica, fazendo com que, a partir dessa transferência, o Na+, seja produzido. Percebam que agora eu tenho um cátion, né? Eu perdi um elétron, e vou desaparecer. Aqui também eu percebo que o cloro, né, se tornou o ânion cloreto, Cl-, porque antes ele tinha 7, agora ele tem 8 na última camada. Tá bom? Então, eu percebo aqui, pela distribuição eletrônica, que ambos adquiriram 8 elétrons na camada de valência. Não é? Aqui o cloro com 2 e 8, o Na+, com 2 e 8, e o cloro com 2, 8 e 8 em termos de distribuição eletrônica. Tá bom? Então, os dois ficaram com 8 elétrons, ficaram com o mesmo número de elétrons que os gases nobres. Tá? Energeticamente falando, a transformação do Na em Na+, ela é endotérmica, porque eu preciso arrancar o elétron. Isso aumenta a energia potencial, não é? Em relação ao átomo neutro.
ok? Já o Cl em relação ao Cl-, eu tenho um processo exotérmico, que é a afinidade eletrônica ali desse elemento, tá bom? O que vai estabilizar ali e contribuir para a formação da ligação é a interação entre os íons, tá? Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. E aí, nós temos aqui a representação de um composto iônico, tá? Eles vão ser representados assim, bolinhas, né, de tamanhos diferentes. Uma delas vai ser o cátion, outra vai ser o ânion. Não necessariamente o cátion é menor, isso vai depender, claro, dos íons que ali estão interagindo entre si. Mas eu tenho aqui o que nós chamamos de rede cristalina iônica, tá? Por que esse termo rede cristalina? O termo rede, ele vai indicar aqui que eu tenho uma estrutura única, tridimensional, na qual eu vou encontrar N íons na sua composição, tá bom? O termo cristalino remete à organização. Esses compostos iônicos, eles apresentam uma organização estrutural considerável e, portanto, o termo rede cristalina se adequa a eles, tá bom? E aqui nós vamos ter dentro dessa rede uma força de atração muito grande entre os cátions e entre os ânions, porque eu não tenho só um cátion e nem só um ânion, eu tenho um aglomerado de cátions e ânions se atraindo mutuamente, não é verdade? Um cátion é atraído por muitos ânions que em volta dele estão. Um ânion é atraído por muitos cátions que em volta dele também estão. Claro que os íons mais próximos a mim vão me atrair mais. E claro também que os íons mais afastados vão, né, interagir comigo com intensidades menores, ok? Se a gente levar em consideração a interação entre o cátion e o ânion, não é? A intensidade dessa interação ela pode ser analisada a partir da lei de Coulomb, não é? Que vocês estudam muito bem na física. Considerando o cátion e o ânion, não é, como cargas pontuais, nós vamos aqui, não é, analisar a lei de Coulomb para que eu tenha uma noção qualitativa, sem necessidade de fazer contas, não é, da intensidade da interação entre o cátion e o ânion dentro da minha estrutura. Batendo o olho nessa lei de Coulomb, não é, o que eu posso tirar de informação? Okay? Cai uma constante, Q1 e Q2 seriam as cargas. Q1 a carga do cátion, Q2 a carga do ânion. Não é? Então, nós estamos aqui, ó, não é, trabalhando com o produto das cargas. Eu estou multiplicando a carga positiva e a carga o quê? Negativa. Não é? Então, eu percebo, pela lei de Coulomb, que quanto maior o produto dessas cargas, maior também será o quê? A força de atração que esses íons vão apresentar, não é, entre si, ok? Faz todo sentido, gente, eu não preciso da lei para isso. Se positivo atrai negativo, quanto mais positiva essa carga for e quanto mais negativa essa carga também for, mais elas vão se atrair, não é verdade? E eu tenho aqui na lei uma outra variável, que é a variável distância, ok? Na interação. Se eu tenho duas cargas mais próximas, elas vão interagir mais. Se eu tenho duas cargas mais afastadas, elas vão interagir menos. E aí, não é, o que eu percebo é que se a distância entre as cargas, não é, for mais alta, a força de atração entre essas partículas vai ser mais baixa, não é verdade? Então, a lei de Coulomb, ela me dá essa possibilidade de analisar a interação sem ter que fazer conta nenhuma. Combinado? O fator mais importante na interação entre os íons é o produto das cargas, tá bom? Nós vamos nos preocupar com a distância apenas se nós estivermos comparando cargas de produtos iguais. Mais um e menos um, mais um e menos um. Aí eu vou analisar o raio dos íons, tá bom? Caso contrário, o produto das cargas é o fator mais importante dentro dos exercícios. Então, aqui, não é? Eu tenho as cargas e vamos analisar agora no exemplo. Eu tenho o cloreto de césio, ok? Um composto iônico, e vamos bater o olho aqui no que nós vamos fazer. Aqui, ó. O cátion dentro dessa estrutura é o cátion césio, ele está na família 1A, então ele perde um elétron, ok? Eu tenho o ânion Cl-, ok? Que também tem carga menos 1. Se eu fizer o produto entre as cargas mais 1 e menos 1, nós vamos ter um F
como noção, não é, da força de atração entre essas duas unidades. Se eu analisar aqui o fluoreto de cálcio, não é, qual seria o meu cátion? O cálcio mais 2, tá bom? E nós temos aqui o ânion F-, que é o fluoreto. Se eu fizer o produto das cargas, nós vamos ter mais 2 multiplicando menos 1. Não é? Em módulo, nós teríamos 2F de força, tá bom? A quantidade de F- ali na fórmula não vai fazer a menor diferença na nossa análise da lei de Coulomb. O que me interessa é o produto das cargas, não quantos cátions ou ânions eu tenho ali em relação à proporção, tá bom? Então, aqui, não é, nós temos 2F. O que eu posso comparar com o exemplo anterior e este? Que o CaF2, nele, a interação entre os cátions e ânions são mais intensas do que no anterior. Simples assim, tá? Sem ter que dizer que essa interação é 2 vezes mais forte que a outra. Eu não preciso quantificar dessa forma, até mesmo porque não é assim que a gente faz. Nossa análise aqui é qualitativa, não é? Ou quantitativa simples, sem, né, números exatos. Mas eu tenho uma noção de que aqui a interação é mais forte. E quando eu pego o sulfeto de zinco, que é o ZnS, percebam que nos 3 eu coloquei aqui, não é? Um desenhozinho de uma célula da rede, não é? Eu percebo que há uma organização muito, não é, característica nos 3 exemplos. E aí nós temos aqui o cátion Zn mais 2 e nós temos o ânion sulfeto, que é o S2-. Então o produto das cargas seria mais 2 do zinco, menos 2 do enxofre, isso daria para a gente 4F. E o que, portanto, eu posso aqui afirmar? Que a interação entre os cátions e ânions nessa rede são mais fortes do que as do CaF2 e são mais fortes que também as interações no cloreto de césio, tá bom? Então, essa análise, se baseando na lei de Coulomb, serve para isso. Então, eu posso esperar para esse composto, por exemplo, um ponto de fusão e um ponto de ebulição consideravelmente mais altos, tá? Então, a análise, se baseando na lei, vai servir para a gente fazer o que fizemos. Agora, vamos falar um pouquinho da energia de ligação, ok? Nesse caso, estamos considerando um cátion e um ânion aqui interagindo entre si, ok? Não podemos esquecer que ao realizar a ligação, nós vamos adquirir estabilidade. Isso quer dizer que a minha energia potencial vai abaixar. Esse gráfico é um gráfico clássico dentro de ligação, tá? Ele vai aparecer agora e vai aparecer também em ligação covalente. O que nós percebemos aqui, e eu tenho que ter uma ideia que esse gráfico vai ser lido nesse sentido, porque se eu vou formar a ligação entre duas espécies, obrigatoriamente essas espécies não estão próximas inicialmente, elas estão o quê? Afastadas, e eu vou diminuindo a distância entre elas até que a ligação seja concretizada. Então a gente lê esse gráfico nesse sentido. Então o que eu percebo aqui inicialmente, ó, é que nesse ponto aqui, ó, roxinho, tá? Quando eu tenho essas unidades extremamente afastadas, eu percebo que a energia ela é zero. Né? A energia potencial aqui ela está no eixo Y e a distância está no eixo X. Então, quando a distância é muito grande, essas unidades não exercem entre si nem forças de atração, nem forças de repulsão. Tá bom? Então, a energia é nula. Okay? Mas à medida que eu aproximo o cátion e o ânion, não é? A distância está diminuindo da direita para a esquerda. Então, à medida que a distância entre os íons diminui, eu percebo que a energia que está aqui em roxo, ó, nessa curva, ela começa a baixar. O que isso quer dizer? Que à medida que nós começamos a interagir uns com os outros, energia começa a ser liberada. Vocês estão percebendo aqui no eixo Y que ela é menor do que zero. O que isso quer dizer? Que à medida que a gente forma a ligação, aqui, ó, se a energia está diminuindo, é porque eu estou perdendo energia, ok? E, portanto, o processo é exotérmico. E eu percebo que nesse pontinho aqui, ó, eu tenho um momento de mais baixa energia potencial. Ou seja, é nesse ponto que a ligação ela é concretizada entre as unidades que ali estão presentes. Então, eu tenho aqui
no eixo, não é, Y, a energia liberada quando essa ligação entre as espécies foi realizada, e eu tenho também o raio, não é, aqui da ligação, tá bom? Então, a distância internuclear nesse caso. Então, nós aqui, ao analisarmos esse gráfico, nós vamos ter uma noção da intensidade da interação. Por quê? Quanto mais energia eu libero ao formar uma ligação, mais energia eu vou precisar absorver para separar depois essas unidades. Porque formar a ligação seria caminhar aqui da direita para a esquerda. E separar a ligação seria caminhar da esquerda para a direita, ou seja, aumentar a distância entre as unidades. Então, quanto mais eu desço, mais eu tenho que subir de volta depois. Ou seja, quanto mais energia liberada, mais estável é a ligação, mais difícil dela se romper. E a energia de ligação de compostos iônicos, ela é muito alta, tá bom? Então, esse gráfico ele serve exatamente para a gente ter uma ideia dessa dinâmica. A partir desse ponto que eu destaquei, que é o ponto de mais baixa energia, eu percebo que daqui para a esquerda, se eu diminuir demais a distância, não é? Eu tenho um salto enorme energético. Por quê? Porque se eu aproximar demais duas cargas, começam a surgir muitas forças de repulsão entre os núcleos, ok? Desse cátion e ânion, e entre os elétrons também, não é? Que estão presentes na eletrosfera de ambos, tá? Então existe sempre uma distância ideal ali para que a ligação se concretize, nem muito afastado, nem muito próximo, tá bom? Então seria a posição de equilíbrio ali para a gente. Beleza. E agora vamos falar um pouquinho da energia de rede, que na prática vai nos interessar muito mais, não é, do que a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, qualitativamente, ela vai trabalhar ali com duas cargas pontuais. A energia de rede já é um valor experimental, tá bom? E o que seria essa energia de rede? É a energia que deve ser fornecida para separar um mol, não é, de cátions e ânions, ok? Então, eu percebo aqui, ó, não é, que a energia de rede ela pode ser mais ou menos, depende do que nós aqui vamos analisar, vou falar isso daqui a pouquinho no ciclo. E cai uma constante, não vai nos interessar, ela foi até omitida aqui. Agora vamos analisar o seguinte, aqui, ó. Vou pegar dois exemplos, aqui, ó, LIF e LICL. Eu percebo que a energia de rede do LIF é de 1030 kJ por mol. O que isso quer dizer? Que eu preciso fornecer 1030 kJ por mol para que eu separe um mol de cátions e ânions dentro dessa estrutura. Ou seja, a ligação entre o Li e o F é muito forte. Tá? O LiCl, que é o cloreto de lítio, aqui, para separar um mol desses íons, eu preciso fornecer 834 kJ por mol. Também é um valor muito alto, mas é mais baixo que o primeiro. Por quê? O Li tem carga mais 1 e o F tem carga menos. Então, Li mais, F menos. Aqui embaixo, Li mais, Cl menos. O produto das cargas é o mesmo, mas a distância ela é diferente. O Cl é maior do que o F e, portanto, o Cl menos e o F menos. Né? O Cl é maior e, portanto, a distância entre, né, o núcleo do lítio e o núcleo do cloro ela vai ser maior. O raio de ligação é maior. Então, se a distância é maior, a força de atração ela é menor. Então, nessa comparação da energia de rede, eu consigo perceber exatamente isso. Agora, uma outra comparação aqui para a gente. Ó. Eu vou pegar o NaF, que é o fluoreto de lítio, ok? E vou pegar aqui o cloreto de magnésio. Então, o que eu percebo? Ok? O que eu percebo aqui? Ó? No NaF, o produto das cargas é 1. Na+, F-, dá 1F. No MgCl2, o Mg é mais 2 e o cloro é menos 1. Então, vai dar 2F, igual a gente fez há pouco. Então, eu percebo que aqui, ó, no caso do NaF, eu preciso de 910 kJ por mol para separar esses íons. Enquanto no cloreto de magnésio,
eu preciso de 2.326 kJ por mol. Ou seja, eu preciso de muito mais energia para separar o Mg e o Cl do que separar o Na e o F. Tá bom? Então, a intensidade das cargas na interação iônica, ela é o fator mais importante para a gente. Tá? E aí, quando eu analiso essa energia de rede, eu tenho aqui levado em consideração, não é, a forma que os cátions e ânions também se dispõem dentro da estrutura da rede. Eu tenho, não é, levado em consideração o raio dessa interação. Então, tudo isso está embutido já no resultado que a gente obtém ali para ser analisado, tá bom? Então, como obter essa energia de rede? Ela é trabalhada dentro do ciclo de Born-Haber, que é um ciclo importantíssimo para a gente, e ele funciona dentro da lógica da lei de Hess. O que Hess propõe para a gente? Não é? Que independentemente do caminho reacional, não é, que você segue, se você parte do mesmo reagente e obtém o mesmo produto, você sempre vai achar a mesma variação de entalpia. Tá? Então, aqui, esse ciclo de Born-Haber, ele vai ser muito utilizado para que a gente descubra, não é, a entalpia de formação dos compostos iônicos e também, de cara, se esse dado já for fornecido, que eu descubra a energia de rede. A energia de rede, galera, no meu gráfico, ela está aqui, ó, exatamente essa seta aqui, ó. É o contrário dessa seta amarela que está para baixo. Tá? A energia de rede é a energia que eu preciso absorver, ok? Para separar os íons. Então, a energia de rede é essa seta vermelha apontada para cima. E, portanto, a seta amarela apontada para baixo, não é? Seria o inverso da energia de rede. Ou seja, energia de rede com o sinal trocado. Tá bom? Então, vamos lá. Como analisar esse ciclo? Tá? Vamos começar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Começamos aqui, ó. Ok? E aí, vamos subir, tá? Ó, aqui, nessa primeira seta, eu tenho o potássio sólido se transformando em potássio gasoso. Isso quer dizer que eu tenho aqui a energia de sublimação do potássio, que é de 89 kJ por mol. Beleza? Na segunda seta, que é essa aqui, ó, eu tenho o Cl2 aqui se transformando em Cl. O que isso quer dizer? Que eu tenho metade da energia de ligação do cloro, que é de 122 kJ por mol. Ok? Então, deixa eu colocar uma corzinha clara aqui, vai ficar melhor para vocês. Então, aqui, ó, tenho meio Cl2 transformando em Cl, isso é metade da energia de ligação. Na próxima, não é? Setinha, que é essa mais alta, eu percebo que eu estou pegando o potássio, que é o K, e transformando ele em K+. O que isso quer dizer? Que eu tenho aqui a primeira energia de ionização do potássio, tá bom? E no próximo esqueminha, eu percebo aqui, ó, que o Cl vai se transformar em Cl-. Isso quer dizer que essa seta, não é? Ela fornece para a gente, virada para baixo, a afinidade eletrônica que o cloro apresenta, de 349 kJ por mol negativo. Ok? Energia liberada. E aí, opa, vamos brincar aqui, ó. Nesse quadradão preto que eu estou fazendo, eu tenho o K+, e o Cl-, não é? Eu tenho 1 mol de K+ e 1 mol de Cl- na fase gasosa, de cátion e ânion vão se atrair mutuamente e, ao formarem a ligação, grande quantidade de energia vai ser liberada para o meio externo. Tá? Então, essa seta preta é o contrário da energia de rede. Né? A energia de rede é a energia que eu preciso absorver para separá-los, mas é a mesma, né? É o mesmo valor em módulo. E, portanto, usando esse ciclo de Born-Haber, a gente consegue obter facilmente o valor de 437 kJ por mol, que é a entalpia, né, de formação do meu composto iônico, ok? Que é o KCl. Na verdade, o contrário da entalpia de formação, que a energia de formação
é aqui a setinha apontada para baixo, tá? Então, esse ciclo de Borner-Haber, ele serve para que a gente aqui descubra um ΔH, tá? Uma variação de energia de um processo que não pode ser calculada de forma direta, mas pode ser calculada de forma indireta, tá bom? Então, esse ciclo para a gente ele é muito importante. E aí, vamos fechar com as propriedades desses compostos iônicos. Eles, portanto, se interagem fortemente entre si, eles vão ter altíssimos pontos de fusão e de ebulição. Não é? Aqui, ó, não é? Ponto de fusão 636, olha o MgO, produto das cargas da 4F, 2.852. E o ponto de ebulição, não é? Mais alto ainda lá. 636.300, 2.852 e 3.600. Então, dentro da rede, não é um cátion e um ânion, é um aglomerado de cátions e ânions e a interação é extremamente forte. Tá? Esses compostos, devido à força de interação muito intensa entre cátions e ânions, a maioria dos compostos iônicos é insolúvel na água, tá bom? Existem muitos compostos solúveis, mas a maioria é insolúvel. Muito cuidado para não levar em consideração o sal de cozinha como parâmetro, tá? Os sais da família 1A, de sódio, potássio, de lítio, na água são todos solúveis. Existem outros sais também que têm considerável solubilidade, mas a maioria na água não se solubiliza. Mas ao se dissolverem em solventes polares, como a água, eles vão ser solvatados. O que isso quer dizer? Que eu tenho um cátion envolvido pelo solvente polar, e eu tenho o ânion também sendo envolvido pelo meu solvente polar. De tal forma que os polos negativos do meu solvente são orientados para o cátion e os polos positivos do meu solvente são orientados para o ânion. Essa interação íon-dipolo ela vai ser analisada mais tarde. Tá? Eles são isolantes elétricos quando estão no estado sólido. Por quê? A condutividade elétrica só existe se cargas se movimentam. E, portanto, se eu, cátion, eu, ânion, estou extremamente preso à minha estrutura da rede cristalina, conforme vocês estão vendo aqui, ó, no exemplozinho da direita, ó, no cristal do NaCl, se eu não tenho mobilidade, não existe possibilidade de conduzir corrente, tá bom? E, portanto, quando eu estou fundido, no estado líquido, portanto, ou dissolvido em água, os íons apresentam liberdade, mobilidade e, portanto, o fenômeno elétrico pode se manifestar, tá bom? E esses compostos iônicos também são muito quebradiços, eles se quebram com facilidade. Por quê? Se eu tenho aqui, ó, se eu analisar aqui essa primeira figurinha em vermelho, eu tenho a estrutura da rede. Percebam aqui, ó, que eu tenho um cátion e um ânion, certo? O ânion em cima e o cátion embaixo. Se eu exercer uma força mecânica, se eu bater ali, por exemplo, pum, o que eu vou fazer com essa rede? Eu vou deslocar uma seção dela. Então, se eu apliquei uma força aqui, ó, percebam que este ânion, ó, este ânion e este estão dentro da rede. Ao aplicar a força, esse ânion roxinho aqui, ó, ele se deslocou para baixo. E aí, quando o ânion roxinho está ao lado do ânion vermelhinho, o que ânions próximos vão exercer entre si não são forças de atração, são forças de repulsão. E aí a estrutura se quebra, tá bom? Então, os compostos iônicos, eles são quebradiços, ok? Então, essas são as principais propriedades dos compostos iônicos. A ligação iônica é importantíssima para a gente na química, não só na inorgânica, mas na orgânica. Ela vai aparecer em bases, ela vai aparecer em soluções, ela vai aparecer em óxidos. Essa ligação ela vai ser importantíssima para que a gente justifique muita coisa de agora em diante, tá bom? Então é isso, galerinha. Bons estudos, boas aulas, se cuidem e em breve mais uma ligação para a gente trabalhar. Tchau, tchau.